E aí, galera, boa noite para todo mundo. Vamos lá, vamos começar aqui. Boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo, para quem vai assistir depois. Eu sou o Doug, a gente está começando aqui mais um Matraca do Dia. Voltando aqui para as nossas lives, a gente começou a fazer em abril. E aí a ideia é tentar fazer aqui ao vivo, porque pelo menos fica mais rápido para conversar e tudo mais tal. E tem essa interação, então fica bem melhor pra gente do que a gravação. E hoje a gente vai conversar, eu quero trocar uma ideia sobre uma coisa que acho que muita gente deve estar passando, que é essa sensação de... ou alguém já passou, aquela sensação de incapacidade. Sabe, assim, aquela coisa de, putz, sabe quando você chega assim à noite e fala, nossa, tô cansado, não consegui fazer tal coisa, quando a gente tá passando por algum momento parecido. Então, se você já passou por isso, ou se você está passando por isso agora, fica aqui que a gente vai trocar uma ideia e como que isso interfere na condução dos nossos projetos pessoais, como que isso interfere numa série de outras coisas que às vezes a gente nem se dá conta. Você fica naquela fase, né? Parece que é um limbo, né? Fala, nossa, não tá dando certo, ou não tá correndo do jeito que eu queria. Então a proposta de hoje é a gente conversar sobre esse tema, sobre esse assunto que eu tô chamando aqui, sei lá, de esse sentimento de incapacidade quando a gente está fazendo o nosso trabalho, quando a gente está conduzindo algum projeto. E para começar, vamos lá então, é o seguinte, eu acho a primeira ideia que eu queria colocar tem sempre um exemplo, eu sempre gosto de trazer algum exemplo e eu vou usar o exemplo aqui do famoso halter, certo? Que é um exemplo que a gente sempre fala assim, nossa, o cara tá forte, aquela moça tá forte, tá conseguindo carregar aquele peso e tudo mais e tal. Então eu quero começar com essa ideia aqui, com esse halter, e que isso fique de exemplo, porque daí agora a hora que você vê, você pode até não fazer o exercício, mas quando você vê alguém que está fazendo exercício, traz essa ideia de capacidade, é isso que a gente vai trocar uma ideia agora. Bom, vamos lá, quem aqui já passou, quem já deve ter passado por um momento que você fala assim, meu, parece que não tá dando certo, não consigo, ou eu já tentei fazer várias coisas e não consegui, já comecei a fazer vários projetos e eles param. Meu, quem já passou por isso sabe como que é ruim, como que é chato. E aquilo, esse efeito, essa sensação você não consegue avançar, meu, isso é extremamente tóxico. E ele é tóxico assim, não se limita só àquilo, né? Às vezes, vamos supor, quando eu falo de projeto pessoal, eu acho que tem vários exemplos e cada um deve ter milhares de outros exemplos de projetos pessoais. Mas, por exemplo, a pessoa quer começar a fazer inglês. É um projeto que tem a ver com a carreira dele e tudo mais e tal. E aí ele vai e tem aquela sensação de que, pô, parece que o pessoal tá fluindo, tá todo mundo falando e você não consegue se comunicar. Ou você de repente vê um texto e aí você não consegue entender o que tá acontecendo. Às vezes uma música, né, que a gente sempre fala, nossa, vou ouvir aquela música e tal. E aí você fala, nossa, não tô entendendo nada que aquele cantor tá cantando. Aí fica a gente só repete o finalzinho, né? Fica aquela cena engraçada que a pessoa finge que tá cantando, você repete só o final, mas na verdade você não tá nem tendo noção do que você tá falando. Esse é um exemplo que a gente pode falar que é o que da incapacidade. E se a gente for trazer um exemplo para o nosso halter aqui, é como se aquela pessoa do lado está carregando um peso maior que o seu, ou às vezes até está carregando um peso que é igual ao que você tá, mas antes você conseguia fazer e agora, nossa, aquilo está pesado. Essa sensação de incapacidade, ela não se limita só. No exemplo do projeto de inglês, por exemplo, de uma segunda língua, ela não se limita só ali. Não sei se já aconteceu com você, mas cara, parece que aquilo vai tomando uma proporção em outras áreas que não tem nada a ver. E aí, se você está falando, por exemplo, fazendo um curso de inglês, vamos dar um exemplo de idiomas, e está fazendo um curso de espanhol, aí você começa a misturar uma coisa, nossa, eu não consigo falar inglês direito, não consigo conversar, não consigo conjugar, e até com o espanhol você fala, nossa, eu também não estou conseguindo. Então, esse efeito tóxico, ele vai contaminando outras áreas que não são necessariamente ligadas com aquela área de origem. O que eu quero dizer? O que é importante a gente tentar mapear? Para a gente tentar resolver os problemas dos nossos projetos pessoais, primeiro a gente precisa cercá-los, entendeu? Deixar ali mais ou menos direcionado. Ó, esse problema aqui é isso que aconteceu. Define, esclarece. Eu tenho dificuldade de me expressar, por exemplo, com inglês. Vamos dar um exemplo. Eu tenho dificuldade de escrever. Então não é que você não sabe a língua, não generaliza. A generalização é a pior coisa que a gente faz.
Porque aí você coloca uma proporção muito maior do que o problema real. Faz sentido? Porque eu tenho essa dificuldade. Eu lembro quando eu fui viajar a primeira vez para os Estados Unidos, eu fui para Atlanta. E aí eu caí lá no aeroporto, eu cheguei no aeroporto e tudo mais e tal, e aí eu pedi uma informação para um policial, isso aí foi em 2012, faz muito tempo, e aí ele falou as direções. Meu, ali eu não entendi nada que o cara falou, falei, cara, eu tô aqui em Atlanta, primeira viagem da minha vida fora do país, e eu não tô entendendo nada que o cara tá falando. Essa foi a primeira sensação, ali já veio o primeiro medo, e eu falei, meu, vai dar ruim essa viagem, o que eu tô fazendo? Só que depois eu parei para pensar, eu falei, pera um pouquinho, eu tenho um problema com direção em português. Então se você falar para mim, ó, vai, vira direita, vira esquerda, vira direita, eu já vou me perder. Então não é que eu tava com problema no inglês, percebe? A dificuldade de direção, esse senso de direção é um problema crônico. Então pode falar em inglês, em russo, espanhol, qualquer coisa. Tipo, não ia entender. Então ali, naquela situação que eu tava vivendo no aeroporto, não era um problema na língua, no idioma, era um problema de conceito, tipo, direção, vira esquerda, direita, eu realmente me perco, tanto que eu sempre tenho o GPS funcionando. Esse exemplo é um exemplo que eu queria trazer da sensação da incapacidade. Às vezes a gente tem algum sonho, algum projeto simples ou grande e você de repente não conseguiu que a coisa foi daquele jeito que você queria, mas aí o que você faz? Você simplesmente generaliza. Não sirvo para isso, isso não é para mim. E aí você, de repente, abre mão de um sonho que é uma coisa que, nossa, tem tudo a ver com você. Às vezes é o sonho de construir uma casa, ou de mudar, morar fora. Nossa, tem tantos exemplos que a gente pode usar, e isso faz sentido principalmente para quem já passou. Porque quem nunca passou por uma situação de incapacidade que a gente fala, a pessoa nem sabe o que é essa dor. Agora, galera, vamos falar sério. Hoje, em dia, eu tenho 35 anos. Não é possível que ninguém nunca viveu essa sensação de incapacidade em alguma situação da vida. É muito difícil. Então, se a gente for colocar, eu sempre gosto de trazer os 5 pontos, né? 5 pontos porque 5 pontos é rápido, ninguém confunde e tudo mais. Então, eu fiz um desenho aqui, ó, que é o quê? O primeiro ponto, que é o quê? O sentimento de incapacidade. O que quer dizer? Você tá aqui e você fala, nossa, eu preciso ir pra lá, mas você fala, nossa, eu não vou conseguir pular, eu não vou conseguir chegar lá do outro lado. E de repente, não é bem assim, percebe? Às vezes a distância nem é tão grande assim de você e o seu projeto, sua meta, o seu sonho, ou às vezes tem outras alternativas que você pode juntar e usar como uma escada, como um trampolim. Então, o primeiro ponto para a gente falar sobre o lance da incapacidade é perceber isso daí. Meu, eu tô com sensação, tô com uma dificuldade, eu preciso trabalhar aqui. Mapeia isso, é o primeiro ponto. O que é o segundo ponto que eu queria falar é o seguinte, quando a gente passa por uma situação de incapacidade de fazer alguma coisa naquele momento, acontece o quê? Eu fiz esse desenho aqui para facilitar. Eu chamo de ciclo de negatividade. Aquele problema que era só de uma área, de uma parte daquele projeto que você tinha, que o negócio não saiu do jeito que você queria, você generaliza, porque eu fiz isso várias vezes. E se nessa live, nesses 10, 15 minutos, alguém demorar menos tempo para perceber e aprender isso que eu demorei tanto tempo para aprender, eu já tô feliz, vou dormir em paz e falar, beleza, valeu a pena, já fiz a minha missão de hoje, tá cumprida a tabela, eu vou riscar da minha lista. Às vezes eu quero empreender, por exemplo, quero fazer um negócio. Aí você vai e aquele seu primeiro projeto não deu certo. O que você faz? Não sirvo para isso. Aquilo lá causa um efeito tóxico em outras áreas da vida. Porque quando você vai voltar para casa, principalmente quando você vai voltar para os amigos, rola aquela expectativa. E aí, você conseguiu? Aí você fala, putz, não consegui. Aí, cara, mata. Porque você tem que justificar para duas pessoas. Primeiro para quem você está falando e segundo para você. Aí você tem que estar firme para falar que você não conseguiu fazer o que você queria. Nossa, aí é muito sofrência, né? É muito difícil. Então, o que é um ponto que é importante? A gente precisa, pelo menos do que eu já vivenciei, isso daí me ajudou muito, é o quê? Quando a gente identifica que a gente está entrando nesse ciclo da negatividade, que é o quê? As coisas dão errado em um ponto da vida, em uma área do seu projeto, aquilo você joga para outras áreas, começa a entrar no ciclo e aí você começa a fazer o quê? Você fica desanimado.
sua autoestima vai para baixo. Você começa, aquilo vai contaminando seu relacionamento, principalmente em casa, que são as pessoas que estão mais próximas, e é isso mesmo, vamos sair tipo, não vamos idealizar. Quem mais sofre é a família, é a sua esposa, seu pai, seu filho, porque são as pessoas que estão ali mais próximos de você. E teoricamente, quando a gente está em casa, a gente está na nossa zona de segurança. Então a gente não precisa fazer aquele papel social que às vezes a gente faz fora de casa, como profissional, ou até como papel social mesmo. Não, ali em casa é você mesmo. E numa dessa, é o seu momento de descarregar. E aí você, né? Aí você acaba afetando essa relação. E o efeito negativo é o quê? Que as pessoas que não têm nada a ver com aquilo acabam sofrendo. Então seu filho quer brincar, várias vezes, às vezes eu chego, estou cansado, aí o Arthur quer brincar, eu falo, não quero, mas o que ele tem a ver com isso? Ele tem a ver porque ele é meu filho e tá dentro de casa, simplesmente é essa a resposta. Então aí às vezes a gente fica se cobrando e fica idealizando uma coisa que, galera, o mundo real é diferente do mundo da teoria. A gente tenta fazer isso cada vez menos, mas o simples fato de você perceber que está acontecendo isso e você simplesmente não ir, alguém está dirigindo a minha vida. Não, você está no controle, está acontecendo isso. Eu já sei o que vai dar. Vou chegar em casa e vamos dar estresse, vai brigar. Beleza, você já sabe, pelo menos você consegue dar uma contornada ou meio que dar uma gerenciada naquela situação toda. Esse ciclo da negatividade, quando ele começa, ele é um ciclo. Normalmente, ele não para, porque aí ele vai contaminando outras áreas e outras pessoas. O que é o terceiro ponto que eu queria trabalhar essa noite, que eu queria dividir? É o quê? É o pare, galera. É o pare. Como que a gente para isso? Como que a gente para, o exemplo aqui do nosso halter, você fala, nossa, eu não vou conseguir carregar isso, eu não vou conseguir levantar esse peso, eu não vou conseguir. Como que a gente para e fala, não, para, velho, tipo, eu vou conseguir, eu tenho que dar um jeito. É o limite, é o famoso, é a famosa hora do chega. Daqui basta. Você fala, não, basta, velho, já era. Daqui pra frente é a minha missão, eu não vou fazer mais nada até que isso se resolva. Essa hora do para é a hora que a gente quebra esse ciclo de negatividade, daquele projeto, daquela coisa que a gente se prontificou a fazer. Seja um curso de inglês, seja um trabalho, seja começar a empreender, seja ter procurar um emprego novo, enfim, quando você quebra esse ciclo, você simplesmente dá o quê? Respira. E aí você começa a parar de agir emocionalmente e cai no chão, assim, vai no chão e você começa a agir racional. Beleza. Cara, eu não sou tão ruim assim. Não é possível que Deus me fez um ser tão ruim assim. Será que Deus não gosta de mim? Eu te garanto que não é nada disso. Deus fez você perfeito e Ele acredita muito mais em você do que você mesmo. Então quando você olha para o espelho e fala, tem um cara lá em cima que acredita muito mais em mim do que eu mesmo. O que eu estou fazendo de errado? Eu preciso tirar uma lição disso e corrigir a rota. Tem um exemplo muito legal, um conceito, uma ideia, que é uma coisa que ajuda. Principalmente quando a gente está nessa fase de, putz, eu não tô conseguindo, eu tô desanimado, você vai deitar. O melhor termômetro, na minha opinião, é quando a gente vai deitar. Porque daí a gente faz meio que um balanço do dia. Você fala assim, nossa, o que aconteceu hoje? Nossa, quando você vai deitar pesado é porque o dia foi uma droga. E aí você fala, nossa, será que eu sou tão ruim desse jeito? Será que eu sou tão incapaz de fazer as coisas desse jeito? Ou será que tem algum jeito diferente? Quando você para esse ciclo, você dá a oportunidade de você refletir e fazer uma coisa que eu brinquei aqui, que é o inventário pessoal. O que é esse inventário pessoal? Fala, Bruninha, gente linda, tudo bem aí? Boa noite todo mundo que tá entrando, que bom que vocês estão aqui, galera, tô muito feliz. Fazer live sozinho é uma depressão, é que nem quando você marca um barzinho no aniversário, aí você reserva 40 pessoas e fica lá esperando. Aí você fica esperando, aí começa a vir um garçom e fala, posso tirar a cadeira? Aí é deprimente, você fala, tira porque ninguém me ama, tira, aí você reserva 40, vai indo, de repente está só você mais uma mesinha, aí a galera começa a chegar, você fala, nossa, alguém me ama, aí volta e pede as cadeiras, enfim. É mais ou menos essa sensação que eu tenho quando eu começo a live e não tem ninguém. Então, obrigado de vocês estarem aqui, é bom a gente se ver, e ainda mais agora nessa época que não tem como se encontrar em outro lugar, é por aqui mesmo pra gente trocar uma ideia. O que é o exemplo que eu tava falando do inventário pessoal, galera?
O inventário pessoal, para quem já trabalhou em fábrica, normalmente tem uma época do ano que a gente faz o tal do inventário anual. Inventário, para quem nunca viu, e eu tinha ouvido falar de inventário quando morria alguém, que tinha que fazer um inventário, sempre é um negócio meio mórbido, não é muito legal. O inventário é simplesmente quando a gente para, vou dar um exemplo da fábrica que é mais fácil. A gente para a fábrica um dia, ninguém faz nada, ninguém produz nada, e a gente vai contar para ver tudo que tem naquela fábrica. Então a gente vai contar quantos parafusos tem, vai contar quantas caixas de papel tem, quantas peças tem, a gente vai olhar tudo. Para quê? Para a gente conferir se o físico está batendo com o sistema. Se a gente fosse fazer uma analogia na nossa vida, é quando a gente para um pouco, até antes de dormir, é um bom exemplo da gente fazer um inventário pessoal, é quando a gente para e olha assim tudo que aconteceu no nosso dia e a gente fala, meu, eu sou mais para uma pessoa que não consegue fazer as coisas ou eu estou mais pro lado de uma pessoa que consegue fazer muitas coisas e uma ou outra eu tenho dificuldade. O inventário é para a gente ter a chance de olhar para dentro do que a gente já fez, de olhar para dentro de tudo que a gente já tem e perceber como que a gente é privilegiado. Como que Deus gosta da gente, como que deu um monte de habilidade para a gente fazer um monte de coisa legal, entende? O inventário da vida, esse inventário pessoal, é o momento que a gente tem de respirar e falar assim, meu, pera um pouquinho, não, pera aí, pô, não sou tão ruim assim. Essa sensação de incapacidade pode ser uma falta de habilidade. E aí você começa a olhar e fala, nossa, espera um pouquinho. As coisas vão dando um fôlego. Ainda mais nessa fase que a gente está vivendo, que tá uma carga muito pesada em cima de tudo. A gente tem amigos que estão se perdendo, a gente vê nos noticiários, a gente tem que ter... Não dá para assim, alegar demência, né, como se diz, com a situação que a gente está vivendo. Então, a gente tem que meio que se blindar. E uma forma que eu tento fazer isso de se blindar é como? É tentando ver o lado bom daquilo que eu tenho, as habilidades, os recursos que eu tenho. E o inventário pessoal é justamente uma oportunidade que a gente tem para parar e ver, bom, qual o projeto que eu tenho para maio? Para um pouco para pensar. Velho, tipo, hoje é dia 11 de maio. Já foram 11 dias do mês que tem 31 dias, né? Maio tem 31. Aí você fala assim, pô, já foram 11 dias. Tá menos da metade do mês. O que eu quero fazer de maio ainda? Dá tempo, tem chão pra caramba pra fazer um monte de coisa. Tem um monte de coisa que a gente consegue parar e analisar. E nessa correria, se a gente não der valor para as pequenas vitórias, que eu acho que é isso que é o que dá o gás pra gente, a gente vai ter uma dificuldade de quê? Que é o terceiro ponto, que é o quarto ponto, que é esse aqui, ó. Que é recarregar as nossas energias. Recarregar a nossa bateria. Porque, meu, isso é fundamental. Eu acho que assim, é a maior coisa. Uma das coisas que a gente tem que parar, e eu queria muito que a gente olhasse hoje antes de deitar e falasse assim, meu, cara, o que eu gosto de fazer? E quando que eu fiz essa última coisa que eu gosto de fazer? Isso vai te dar um caminho para saber como que você consegue reenergizar, recarregar as suas baterias. Então, por exemplo, eu gosto de sair, tudo bem, eu não estou podendo sair, mas o que eu posso fazer que meio que não é tudo que eu quero, mas também não é onde eu tô. Eu consigo entrar no meio termo. Eu consigo sair protegido, eu consigo sair com a máscara e tudo mais, vou dar uma volta e volto. Beleza. Começa a pensar nas coisas que você gosta de fazer e para pensar há quanto tempo você não está fazendo. Depois, para pensar como que você pode adaptar isso com a nossa realidade. Eu gosto de nadar, por exemplo. Beleza, é possível? A gente consegue conciliar ou não? Eu gosto de fazer exercício. Por exemplo, eu sempre tentei fazer exercício, mas nunca bateu, academia. Putz, eu já comecei milhares de academias e nunca deram certo. Aí eu achei o quê? Um esquema de fazer exercício em casa. Isso me dá um gás, isso me reenergiza, isso carrega as minhas baterias. E aí, essa sensação que era da incapacidade, manja aquela sensação que você tinha, nossa, não consigo, vai tomando lugar um sentimento de capacidade. É aquele sentimento que você olha aquele peso e fala, meu, eu consigo levantar isso daqui. Vai
E aos poucos você está subindo aquela carga, aquele desafio, você vai aumentando o que? A sua massa muscular. Só que o lance é o que? Não é cuidar só da nossa massa muscular, é cuidar da nossa energia muscular, ou sei lá que conceito que a gente pode dar. A nossa atenção, a nossa energia, ela vai para onde está a nossa atenção. Então, tudo tem dois lados. Se a gente foca no lado negativo, você só vai ver as coisas ruins que aconteceram no seu dia, você só vai ver como você é ruim, como você não consegue, entende? Um monte de coisa. A partir do momento que você para o ciclo da negatividade, faz o inventário, o que eu já fiz de bom, e você começa a focar nas coisas boas, da mesma forma que você estava indo para baixo, você começa a subir o seu astral. E isso faz muita diferença. Em tudo. Porque do mesmo jeito que a gente começou a conversar que lá, aquela coisa, aquela carga negativa, aqueles problemas, a gente afeta as pessoas que estão à nossa volta, família, trabalho, filho, pai, mãe, tudo mais. Quando a gente está bem, a gente também afeta essas pessoas. E positivamente. E hoje a gente está numa carência disso. Sabe aquela pessoa autoastral, que você vê um vídeo, você vê nossa, levanta aquele astral. A gente está com muita carência disso. Então se você fizer só um pouquinho, tem tanta energia boa represada em todo mundo que o efeito cascata vai desencadear. E já pensou que coisa legal se esse efeito cascata começar por você? Tá na nossa mão, percebe? Em coisas simples que a gente faz. Simples. Não precisa dar uma de herói, nada. Deixa, para o trânsito, segura o carro, deixa a pessoa passar, deixa o cara entrar, espera ele enquanto ele tá fazendo a baliza, ao invés de ficar xingando, percebe? São coisas simples que às vezes a gente consegue. Legal de transforma obstáculo em oportunidade. Legal, muito, faz total sentido. Porque assim, são os dois lados da mesma situação. E quando a gente recarrega a nossa energia, cada um tem uma forma. Às vezes tem a forma física e tem uma forma também que a gente chama de espiritual. Que é o quê? Que é o que eu falo da espiritualidade. Então assim, não importa qual que é a sua conexão com Deus, mas não deixe de manter ela viva. Não deixe de manter essa energia, essa maneira como você se conversa, esse relacionamento. É que nem aquela história não adianta você falar assim toda hora, eu te amo, eu te amo. Não, velho, fala, porque às vezes a pessoa já até sabe, mas é bom ouvir, eu te amo, eu curto, obrigado, valeu, bom dia. Tira o foco do problema e seja explorador. O que podemos fazer diferente? Explorador. E o legal isso aí que você tá falando é que eu acho que quando você é explorador, você acaba garimpando uma série de lições. E sabe o que é mais legal? Não guarda pra você, compartilha. Porque na hora de fazer uma postagem pra falar mal de alguém ou contar uma desgraça, a notícia ruim chega na velocidade da luz. Então as notícias boas demoram. E por que a gente demora tanto pra compartilhar uma notícia boa? Porque no fundo a gente não sabe como a pessoa vai reagir. Às vezes fala, mas será que eu não vou querer mostrar que eu tô sendo melhor? Mano, a gente tá com carência de notícia boa. Então se tiver alguma notícia boa, compartilha, passa pra frente. Esse lance do explorador, acho que faz sentido com esse lance de garimpar. E conforme você vai garimpando, tudo que tem daquela situação, você tira tanta lição, tanta coisa que você aprende. E o principal objetivo do Matraca do Dia é o quê? Eu sempre curti esse lado de desenvolvimento humano, esse lance de espiritualidade. Para mim, com projetos tem tudo a ver. É que as pessoas percam menos tempo do que eu perdi, ou levem menos tempo para aprender as coisas que eu levei um tempão, percebe? Para conectar. Isso é o maior objetivo. Então, se você tá vendo aqui 5 minutos, 10, não importa, mas pegou alguma ideia que já valeu a pena, tô feliz. Tô feliz que esse que é o objetivo. E pra gente ir finalizando, o que é o quinto ponto que eu queria colocar? O quarto é de reenergizar. O quinto ponto é o quê? É esse daqui, ó. O quinto ponto, galera, é quando a gente dá os nossos primeiros passos. E eu vou dar um exemplo assim, ó. Alguém já viajou ou foi para algum lugar que de repente o celular perdeu o sinal e o seu GPS perdeu o sinal. Qual que é a primeira sensação que a gente tem? Medo, insegurança.
incapacidade, não sei se eu vou conseguir chegar. Pensa naquela sensação. Só que agora eu queria que você pensasse no segundo seguinte, que é o quê? Quando o GPS recarrega, que é justamente essa imagem daqui, ó. Perdido, né? Você fala, perdido. E ainda mais às vezes você tá com família, tá dirigindo, tá com amigos. Qual que é aquela sensação? Tô perdido. Quando o GPS recarrega, cara, qual é a sensação que a gente tem? Alívio. Nossa, beleza, não tô sozinho, já sei para onde que eu vou. Essa é a sensação que eu quero que a gente saia dessa live. Eu quero que a gente pense, achei, é essa sensação. Então, o sentimento de incapacidade, ele vai bater na gente várias vezes. Que lição que a gente pode tirar? Humildade, olhar as coisas com um ângulo diferente. Esse é o primeiro ponto que eu falei. O segundo ponto é o quê? Cuidar com aquele ciclo negativo. Porque às vezes o fato de você não conseguir implementar um projeto pessoal, ou não conseguir implementar ele inteiro, aquilo vai gerar um efeito negativo em outras áreas. Então, ameniza isso, segura. Como que você segura esse efeito negativo? Quebrando, que é a plaquinha lá do stop que eu brinquei. Quando você para e começa a refletir, você fala assim, nossa, peraí, eu não sou tão ruim assim. Peraí, não é possível. Não, eu tenho qualidades, tenho um monte de habilidade. Isso vai fazer você, que é um inventário pessoal, isso vai fazer você, ufa, beleza, ó, tem mais coisas boas. Eu tenho salvação. Essa é a sensação que a gente tem que levar. Mano, eu tenho salvação, não é possível. O quarto ponto é o quê? Quando você percebe isso, você começa a identificar as coisas que te reenergizam, que te dão aquele gás. Seja físico, seja espiritual, seja o que for. As coisas que fazem você se sentir bem. E quando você pega essa ideia de reenergizar e tudo mais tal, o que é o lance? Você começar a dar os primeiros passos. Esses primeiros passos é a sensação do GPS. Então quando é como se você tivesse perdido o sinal, de repente ele conectou. Beleza, ó, eu já sei. E cara, quando você tá com o GPS funcionando, você pode estar de noite, você pode estar de madrugada, não tem erro. O GPS pode não fazer o caminho que você quer, mas com certeza ele vai levar você para onde você deseja. E às vezes Deus faz assim com a gente. Ele leva muito melhor do que aonde a gente deseja. Só que às vezes o caminho daqui até o seu projeto, até a realização do seu projeto pessoal, não é exatamente do jeito que você quer. Porque se vai do jeito que você está pensando, você não vai ter a oportunidade de aprender a quantidade de coisas, a quantidade de lições que Deus quer que a gente coloque e que a gente aprenda, que a gente evolua. Mesmo que seja um caminho diferente, o que a gente não pode perder é o quê? A conexão. E uma das conexões mais importantes que a gente sempre, pelo menos comigo é assim, é essa conexão com Deus e a conexão nossa, com nós mesmos, que são o quê? Que é o nosso propósito. É o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Então eu tô fazendo uma faculdade, que tá difícil, tô longe da família, tudo mais. Por que eu tô fazendo isso? Quando você sabe o porquê, tudo flui melhor. Porque aí você consegue negociar com você consegue negociar com as pessoas que você mais ama e as coisas acabam encaminhando. A D escreveu aqui, diga assim a Deus e deixe que Ele faça. Ele sabe o propósito de todas as coisas. E isso dá muito conforto, porque às vezes vai ter um buraco no meio da pista e você não consegue tirar aquele buraco de lá, mas você consegue parar e ir com o seu carro mais devagar. E só o fato de você diminuir a velocidade do seu carro, o dano vai ser muito menor. Percebe? Agora, você vai chutado, você sabe tudo, você não precisa que ninguém, você não tem que aprender nada, vai cair no buraco, vai arregaçar a suspensão do seu carro e vai sair cara essa viagem. Você vai chegar até onde que você quer, mas a hora que for lá, você vai gastar tudo mais o reparo do carro. E se nessa noite valeu para alguma coisa todas essas ideias, todas essas conversas que a gente teve e esses 5 pontos aqui, eu já tô feliz. Não sinta incapaz, quebra o ciclo de negatividade, para um pouco, faz o seu inventário pessoal, vê como você é bom, o que te recarrega as energias, o que você faz, o que você curte fazer que faz um tempão que você não faz, como que você pode adaptar isso.
recarrega o seu GPS, reconecta de novo e segue o barco, porque enquanto a gente não terminar a nossa missão aqui, ela não vai ficar pronta. Não é redundante o que eu tô falando. Enquanto a gente não terminar a nossa missão, ela não vai ficar pronta. Entendedores entenderão, e quanto mais a gente conseguir aprender isso, acho que vai ficar muito mais fácil a gente cumprir a nossa missão e o que a gente tem para fazer aqui, e os projetos vão acabar encaminhando e fluindo melhor. Beleza? Grande Serjão, Checão, que bom que você tá aqui. Galera, muito obrigado, não quero tomar mais o tempo de vocês, eu fiquei muito feliz. Tive uns problemas com a minha conta, agora tá tudo em casa, tamo de volta, terça-feira tamo junto de novo, beleza? Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Valeu, tchau, tchau!